Pessoal, Dicas do Professor, podcast, sempre alguma coisa diferente para a gente aí. Estamos aí na primeira semana de trabalho efetivo de janeiro de 2026. Primeira sexta-feira oficial do ano, o ano começou na quinta, né? Mas hoje é semana passada, hoje é a primeira sexta-feira oficial. Semana aí com três cirurgias. Eram para ser 4, né? Um paciente do dia de hoje não compareceu, não foi encontrado. Apesar de ter sido agendado e avisado, o paciente não compareceu e não foi encontrado. Então, estamos aqui no hospital, saímos da última cirurgia da semana, aparentemente, né? A última cirurgia da semana. Estou aqui com o Eduardo, vocês que me acompanham nas redes sociais aí, no Instagram principalmente, que é o que eu gosto. Já viram o Eduardo, várias fotos minhas operando com o Eduardo. Tinha um tempo que o Eduardo não aparecia. Estive com o Eduardo e com o Charles lá no Rio de Janeiro. O nome do bairro eu esqueci. Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Achei mais legal o bairro do que a cidade. O Congresso de Cirurgias Estéticas da Face, ele que me convenceu aí nesse congresso, eu digo que valeu a pena. E gravando hoje aqui com o Eduardo, principalmente porque é o último plantão do Eduardo. O Eduardo se transformou num amigo, né? Temos aí, parece uma longa história, mas são 3 anos. Só 3 anos. São 3 anos. O Eduardo chegou a morar aqui em Mafra para participar do plantão, da especialização com a gente aqui. Esteve bem dedicado aí, era um rapaz que eu estava tentando treinar e preparar para ficar aí com a gente direto, mas felizmente para ele se mudou para São Paulo e está hoje com uma carreira maravilhosa na parte de estética facial. Ele já é especialista em harmonização orofacial. Quantos anos já? Uns 4, 5 anos. Eu me formei, acho que faz uns 2 anos, quase 3 anos. Foi pouco depois que você começou aqui. Terminei em Hoff, pouco tempo depois comecei a fazer a especialização aqui de bucomaxilo. Então, uns 3 anos já. É interessante conversar com o Eduardo porque ele vivenciou muito o nosso trabalho, né, aqui dentro do hospital. E uma coisa que eu coloco sempre, né, e mesmo assim os alunos não conseguem compreender, o nosso foco é o trauma. A gente tem oral menor, a gente tem alguma coisa de implantodontia, mas o nosso foco é o trauma. O trauma é a base do nosso trabalho aqui, e eu acho que o trauma é a base para bucomaxilo. Tá? O bom bucomaxilo tem que ter o conhecimento do trauma. Mesmo que depois ele não vá usar, isso vai fazer diferença na visão que ele tem do paciente, na visão que ele tem do trabalho que ele vai executar. E eu vejo que traz uma tranquilidade grande para as cirurgias orais e maxilofaciais como um todo, a gente ter trabalhado com a parte de trauma. E eu já começo, Eduardo, perguntando para você exatamente assim, você concorda com essa minha visão? Concordo. Deixa eu te cortar, porque você tem uma visão cirúrgica, estética grande e prévia à parte do trauma. Então, assim, eu acho que esse é você não precisa concordar comigo, não. Nós vamos brigar se você não concordar, mas você não precisa concordar, não. Mas é para que as pessoas, né, que não vivenciam ou não vivenciaram o trauma consigam entender quando eu digo que a base é o trauma. Não, mas eu concordo sim. Não porque eu não quero brigar, mas sim porque eu realmente, depois de estar tanto na parte da estética quanto na parte da bucomaxilo, dá pra ver que conseguir fazer a cirurgia de trauma vai te levar para a base para conseguir depois melhorar a estética. Então, ela se torna, sim, a base para realizar as cirurgias. Tanto para melhorar o teu conhecimento e assim como a tua própria prática como profissional. Nós tivemos hoje,
essa semana aqui, a visita de um colega ajudou, na minha opinião, ele ajudou bastante na nossa cirurgia. Ele deu uma visão que uma coisa que eu não estava enxergando. Não sei, desculpe se você estava enxergando e ficou meio assim de falar, né? Mas ele me deu uma visão ali durante a cirurgia que eu não estava tendo. E ele é uma pessoa muito focada na ortognática. E ele falou disso também, né? Falou assim, a visão anatômica que você tem no trauma é diferente da ortognática. Eu sei que vocês trabalham lá em São Paulo muito com a área de tecido mole. Né? E tecido mole, para dizer bem, sem ser grosseiro, mas grosseiramente, né? O tecido mole a gente passa por ele para chegar no trauma. Né? Sim. Mas eu também, pela curva que eu vi você de aprendizado aí, eu acho que esse passar pelo tecido mole para chegar na fratura, na parte do trauma, dá uma visão e uma mão diferente também para você trabalhar com o tecido mole que não está traumatizado. Né? Sim, com certeza. Eu queria que você me contasse um pouquinho do trabalho que vocês fazem. Né? Eu já falei bastante de mim, do meu serviço aqui, já fiz a minha propaganda. Né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente, né? Para quem está acompanhando aqui, um pouco do trabalho que vocês fazem lá em São Paulo. Então, lá o que a gente é mais especializado em fazer lá é a cirurgia de lip lift, né? Onde que realizamos nós fazemos exatamente o levantar do lábio, retiramos uma pequena camada de tecido aqui, expondo o lábio que está escondido para dentro da mucosa, né? E dando mais um ar de jovialidade para o paciente, que com o passar do tempo o lábio vai encolhendo, vai diminuindo e aí fica com aquele aspecto mais velho. Daí então por isso que quando a gente realiza a cirurgia a gente consegue levantar o lábio, dá esse ar de jovialidade e ainda faz uma sutura, uma sutura intradérmica, que quase não fica cicatriz, fica muito imperceptível. Tem algumas pacientes nossas que a gente tá uma semana pós-cirúrgico e já não consegue ver a cicatriz, de tão minimalista que ela fica. A gente trabalha aqui com muitos cuidados na parte do trauma também, para tentar trazer essa parte fina para a mão do aluno. E a gente tem no trauma também uma boa redução da cicatriz, porque a gente procura linha de força de pele. Né? A gente não chega a remover pele, né? Mas a gente procura linha de força de pele para fazer as incisões e depois as suturas por planos e tentando diminuir a força que a própria pele faz. Eu, pelas conversas que nós tivemos, aquele tempo que a gente estava ali no Rio de Janeiro, aquele tempo, 3 dias, aquele tempo que a gente ficou no Rio de Janeiro, eu entendi das conversas que a gente teve, mas muito mais das conversas que vocês tiveram com os outros participantes do congresso, que é uma técnica que acho que só vocês usam aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. O que tu mais vê se procurar na internet são lip lift, onde que a sutura é feita com sutura simples. Então são muitos e muitos pontos simples ao redor de toda a área cirúrgica, que não fica uma boa cicatriz. Daí essa nossa técnica aqui fica mais desejável, né, a ser realizado. Pois ontem eu estava pensando, né, vou gravar com o Eduardo, mas eu preciso gravar um outro vídeo para falar com os alunos. Eu vou postar o do Eduardo, depois postar o dos alunos, vou fazer o dos alunos e depois postar o do Eduardo e coisa. E eu estava pensando em material, instrumental, sabe? Quando a gente trabalha no trauma, a gente usa 99% dos procedimentos do SUS. A gente usa os materiais mais simples, né? Muitas vezes comprados por licitação, cotação de preço, aquele mais barato. E eu tenho na minha caixa, tenho um podcast aí para assistir falando da colher, né? Então, assim, materiais instrumentais extremamente simples. E eu vi
algumas postagens de lip lifting. A gente fala, o Instagram mostra pra gente, né? Não precisa nem se preocupar em procurar, né? Eu vi algumas postagens de lip lifting com um fio de nylon, assim, uma aparência um pouquinho grosseira, um 5.0, talvez um 4.0 e coisa. Vocês utilizam um outro fio que eu já prestei atenção nisso, sim, né? Sim, não é nylon. Vocês usam aquele fiozinho com agulha de teflon? Uhum, é o fio de polipropileno. O prolene, né? Uhum. Prolene. E isso tudo tem um custo, né? Sim. Tudo isso tem um custo. Eu vejo que você ser diferenciado é um custo, né? Porque daí a pessoa fala assim, né? Já vão escrever aqui embaixo, assim, o Eduardo tá ganhando dinheiro pra caramba, podia comprar um Gillette e fazer a barba, né? Não, mas tudo traz um custo pra gente, né? A gente estava conversando, você falou ali, estão mudando agora, né, de clínica. Eu esqueci o nome do bairro, você fala, mas eu esqueço o nome do bairro. Vila Olímpia. Vila Olímpia, em São Paulo, né? Mas estão mudando, mas dentro do próprio bairro, né? Então, assim, vocês têm próprio ali um cautério elétrico, tem monitor cardíaco, né? Trabalham com fios bons. Eu tento, né? Nós temos aí, eu tenho para o curso 3 motor cirúrgico, 3 peças reta, 2 são anguladas, tudo isso tem um valor agregado, tem um custo agregado, né? Porque daí aquela pessoa olha e fala assim, nossa, entra dinheiro aí, né? Mas não vê o custo do negócio. Né? Entra mais sai. Entra mais sai. O sucesso, o povo quer tomar as pingas, mas não quer levar os tombos, né, Eduardo? Que tudo isso, todo o equipamento que a gente tem é tudo para conseguir fornecer o melhor atendimento para o paciente, tanto para ser um local mais agradável, quanto para a segurança do paciente durante cirúrgico e pós-cirúrgico. E me diga uma coisa, isso aí daí é uma curiosidade minha de quem não faz essa parte do lip lifting. Eu não tive tempo de perguntar para vocês aqueles dias que a gente estava conversando lá. O tempo desse edema reduzir, porque deve fazer um edema, porque a gente trabalhar em tecido mole, ele faz um edema. A pessoa bate a perna na cadeira, fica inchado uma semana, né? Esse edema do lábio, do lip lifting, ele leva quanto tempo mais ou menos? Então, depende, né? Mas normalmente os nossos pacientes, depois do 4º dia, já começa a diminuir. Mas tem algumas pacientes que demora mais, que é por conta do próprio corpo, né? Principalmente se for uma paciente que já tem um lip lift prévio. Já fez, não gostou do resultado e fez de novo, vai ter um edema muito maior. Não dá nem para comparar com alguém que nunca fez antes. Mexer com área cicatricial exatamente. Não sei se pode falar foda na internet. Não pode. Não pode? Então vai fazer um pi aí. Mas o paciente fica quantos dias lá com vocês? A gente só pede para ficar só uma semana com a gente, que a gente já consegue, que a primeira semana é o mais importante, né, do pós-cirúrgico, acompanhar, ver como está cicatrizando, se tem que interagir de alguma forma. Passando essa semana, a gente até já tira os pontos, o paciente já pode ir embora para casa, né? Mas ainda tem alguns certos cuidados que ainda tem que ter no pós-cirúrgico. Por exemplo, a gente não recomenda para exercício físico só 35 dias depois da cirurgia, né? Por mais que já tenha passado só uma semana da cirurgia, não pode já sair curtindo a festa, e ainda não, né? Essa é a parte difícil do povo entender, né? Não, mas eu já tô bem. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Que bom, né? Que bom que você se sente bem. Vamos manter isso para o futuro. Vamos voltar um pouquinho aqui, então, para a parte da tua vida que está terminando a especialização de bucomaxilo. Sim. Né? O último plantão teu, pelo que você falou, tem quase 1 ano, né? E agora é uma semana, último plantão, né? Se eu falo, as pessoas não acreditam. Mas
Fale o que você fez esse plantão. Chegou na segunda-feira? Segunda, Cheguei na segunda-feira e já vou passo em todos os leitos das UTIs, das 4 UTIs. 2 UTIs têm 12 leitos e as outras 2 têm 10, então um geral de 44 leitos no hospital. E a gente acompanha e vê toda a saúde oral do paciente, se tem alguma maneira que a gente tem que intervir já no paciente, se está tudo certo, se tem que só dar uma melhoradinha na higiene do paciente, porque a gente tem que deixar o paciente num bom estado, por mais que ele esteja internado na UTI com muitas vezes um problema mais sério, a gente não pode deixar a boca do paciente completamente precária. Daí então passa nas UTIs, isso fazer em todos os dias do plantão. Até hoje, já realizei de manhã. Durante o dia também é possível chegar paciente na urgência e emergência aqui no SUI, né? Peraí, eu gosto de cortar. Inclusive, nós estamos numa sala que foi tomada posse pela especialização aqui no serviço de urgência e emergência. É uma sala mais ao fundo dos consultórios. Não é utilizada só pela gente, pelo nosso serviço, porém é uma sala que fica um pouco mais ociosa, então já tem alguns arquivos nossos guardados no computador, tem uma impressora que está à disposição. Se vocês veem aqui atrás tem uma pia com papel toalha e sabonete, aqui na nossa frente tem uma maca que a gente pode utilizar para atender os pacientes, né? E a nossa perspectiva é uma sala com 3 cadeiras odontológicas. Tô querendo sair de não ter sala para uma sala com 3 cadeiras. Desculpa, Eduardo, mas é que tem hora... É muita emoção. É muita emoção. Daí, chegando o paciente aqui no sistema de urgência e emergência que precisa de atendimento da bucomaxilo, o residente que tiver de plantão já é chamado, a gente atende, vê quais são as necessidades do paciente, se é necessário internar ele já no momento, ou se já podemos liberar ele para casa mais com medicação e orientação para ele retornar para talvez fazer uma cirurgia no futuro, né? 2 casos que nós passamos hoje, né? Um paciente que havia sido atendido na semana entre Natal e Ano Novo, acho que foi acho que foi logo depois do Ano Novo, esse paciente foi atendido. Solicitado o retorno para internar hoje pela manhã para poder operar hoje à tarde, não apareceu. E ontem foi atendido um paciente que veio encaminhado de outro município, com trauma de face também, e já ficou internado para poder utilizar uma vaga na sequência da cirurgia desse paciente que deveria ser operado, né? Então teríamos 2 cirurgias hoje, com internamentos das 2 maneiras que o Eduardo citou. Né? E aí essa semana era para ter 4, tivemos 3 cirurgias, inclusive também nós temos as cirurgias, aqui nós estamos falando de hospital, mas nós temos as cirurgias de terceiro molar, ou cirurgia oral menor como um todo, né? A gente tem na prefeitura, dentro da faculdade de PEL tem um convênio com o CEL de Mafra, Centro de Especialidades Odontológicas, e a gente tem os procedimentos que são realizados ali dentro. Deveríamos ter também na terça-feira, né, um procedimento e o paciente não compareceu, né? O procedimento agendado para 2 horas, a 1h20 ele avisou que não ia, né? Educado, né? Pelo menos avisou. Diferente da de hoje que não apareceu, nem deu nem sinal de vida. Não apareceu. Pois é, assim, só para encerrar, e estamos chegando em 20 minutos aí, eu quero agradecer, de verdade, sim, agradecer do fundo do meu coração aqui, publicamente ao Eduardo, pelo compromisso que ele fez com a gente e por cumprir o compromisso que ele fez com a gente. Eu vou falar isso só para alguns alunos ficarem bravos, tá? Não é verdade. O melhor aluno. Mas assim,
eu posso dizer que está no top dos mais dedicados aí, e eu acredito, já é um cirurgião de mão cheia, né? A gente, até por ter criado uma amizade aí, faz um trabalho de uma outra maneira, né? Então, o que me deixa muito mais feliz é a cirurgia, a pessoa vier fazer o curso, levar a sério, a pessoa vai aprender cirurgia e vai sair um bom cirurgião com metas para qualquer área, para a área estética, para a área de ortognática, para a área de trauma, para a área de consultório. Quem levar o curso a sério sai para cumprir a sua meta. Mas a questão de se portar dentro do hospital são poucos. E isso me deixa muito feliz, porque o que melhora o nome do cirurgião dentista dentro do hospital é a postura que os cirurgiões dentistas têm dentro do hospital. Então, se nós, bucomaxilos, estamos há mais tempo dentro do hospital, né, a gente ganha fama. Na visão dos outros, eu não estou dizendo que não possa ter odontologia hospitalar, que a odontologia hospitalar tem que ser do bucomaxilo, né? Não, mas a gente vê muito o dentista, eu quero trabalhar no hospital, eu quero internar meu paciente, e ele não tem uma postura para trabalhar dentro do hospital. A postura é a maneira de você se comportar, mas é também o entendimento de que você não está dentro do seu consultório. E eu acho que o Eduardo aprendeu isso muito bem e me deu algumas lições com relação a isso também. Eu acho que teve uma época que você praticamente viveu dentro do hospital, né? Eu vim até no plantão que nem era meu, tava no meio. Viveu no hospital e é isso que faz o crescimento do profissional. Então, assim, como estava falando ali 4 minutos atrás, eu quero deixar um agradecimento público para o Eduardo por ter participado do nosso curso e um agradecimento pelo que ele trouxe, por aquilo que ele deixou aqui, e, querendo ou não, porque eu vou lá em São Paulo participar de algumas... Eu não vou fazer o lip lifting, mas eu vou lá participar de algumas cirurgias, porque eu quero ver como é que isso funciona. Me arrastou para o congresso e eu gostei daquelas cirurgias lá. E eu acho que eu posso melhorar muita coisa no trauma que a gente faz aqui, no conteúdo que eu entrego para os alunos e para a população, com o que eu tenho a aprender lá. Qual é a média de idade do povo que faz lip lifting? Olha, é bem espalhado. Tem gente de 30 anos que vem fazer lip lifting, às vezes até um pouco menos já. E tem já mais de idade, 60 anos, vem querer fazer. Então, normal mesmo por volta dos 40. 40. É quando começa, aquilo que você falou da pele. Isso, começa a dar uma caidinha assim. Legal. A gente está sempre aprendendo, gente. Sim, a gente está sempre aprendendo. Eu acho interessante ver as pessoas... Não, isso aí eu não preciso ver porque eu já aprendi. Isso aí eu já sei. Assim, cara, eu me desculpe, mas eu não sei. Eu estou coordenando um curso, estou dando aula aí, mas eu não sei. Ontem eu aprendi a enxergar uma coisa de uma maneira diferente, hoje eu aprendi um curativo ali com o Eduardo, que ficou diferente do curativo que eu faço, que vale a pena, Anos atrás, se você entrar no curso, uma aluna fez uma incisão num molar, que eu falei assim, gente, que coisa horrível. Daí eu fui olhar e falei assim, nossa, mas ficou muito melhor do que o que eu faço. Aí ela falou assim, mas eu entendi que era para fazer assim, então assim, não era nem o que ela fazia e nem o que eu fazia, e ficou muito bom. Então assim, a gente está sempre aprendendo, não é para errar nos outros, não. A gente está sempre aprendendo, e estudar e aprender e correr atrás não é errado e nunca vai dar errado. E é o que mais importa, sempre se melhorar, aprender mais técnica e melhorar como profissional e como pessoa também, Com certeza. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço por todos esses anos de amizade, de fornecer conhecimento, mostrar uma enorme de uma outra visão da odontologia que eu nunca tinha imaginado fora do hospital. E muito obrigado por ter me aturado todos esses anos.
Para quem é mais próximo sabe que a maioria dos alunos tem apelidos, né? A maioria não, né? A grande minoria dos alunos tem apelido, né? O Eduardo tem um só os especiais. o Eduardo tem um apelido, coisa, né? E eu vou deixar o número dele aqui. Ele falou que gosta de receber o WhatsApp às 2h15 da manhã. Diz que o melhor horário para receber mensagem do WhatsApp é às 2h15 da manhã. Valeu, Eduardo. Obrigado. Valeu vocês. Até o próximo episódio. Até.